Saudações, muitíssimo boa noite. Está no ar o programa Linha da Frente, hoje, quinta-feira, 2 de novembro de 2023. Permita-me saudar-se que acompanha-nos a partir do Facebook, do YouTube, sendo charlado quem vê-nos a partir da TV Cabo na posição 353 e também da TMT na posição 17. Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do fuso horário que estiver a acompanhar o programa. Para hoje, pretendemos falar da onda de raptos no país. A título de exemplo, o que aconteceu ontem mesmo, 1 de novembro, uma jovem de 26 anos foi raptada na cidade de Maputo quando saía da sua casa em direção ao ginásio. É desses assuntos que pretendemos debater nesta noite de quinta-feira e também trazermos soluções para combater a onda da criminalidade no nosso país. Cá tenho comigo o Xisupa. Boa noite, seja bem-vindo ao programa Linha da Frente. Boa noite, Custódio. Boa noite aos meus caros colegas do painel. Boa noite a todos os participantes. Boa noite, caro telespectador, e a todos que nos acompanham a nível nacional, a nível internacional. É sempre um prazer estar na linha da frente para discutir assuntos que são de extrema importância e também contribuir com aquilo que é essencial para um futuro próspero. Exato, muitíssimo obrigado pela sua presença. Pode já deixar o seu ponto prévio. Bom, ponto prévio, acompanhei através das redes sociais que hoje seria a inauguração do parque da Praça da Juventude em Mapuanim. É uma alegria, bom, é mais um patrimônio público, é um patrimônio que eu vejo que pelo menos o governo vai olhar para a própria juventude, estar a reconhecer a juventude e também dizer que hoje começaram a dar continuidade a quando dessas manifestações, a marcha pacífica. Espero que não ocorra como sempre tem acontecido, que termina com violência e uso de força desnecessária. Obrigado. Obrigado, Xisupa. Contamos também com a presença da Genifa Viraneg. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Boa noite aos meus colegas e à plateia. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e falar sobre um tema que aterroriza muitos cidadãos a nível, é uma situação que vai a nível mundial, mas preocupa-nos mais pontualmente aqui em Moçambique, principalmente na cidade de Maputo. É tudo, obrigado. Exato. Algum ponto prévio? Não. Obrigado pela sua presença. Diamantino, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Custódio Miguel. Boa noite aqui aos meus companheiros de painel. As minhas saudações também vão para os meus colegas da plateia, mas também as minhas saudações estendem-se para o vasto público que assiste o teu programa. Boa noite. Quer avançar com algum ponto? Bom, o ponto prévio que trazia para hoje era exatamente aquele que o meu colega acabou introduzindo, a inauguração da Praça da Juventude. É um monumento, é um lugar público e é importante preservarmos os lugares públicos. O que acontece é que depois da inauguração de certos lugares públicos, que eles depois transformam-se em depósitos de lixo. As infraestruturas, elas são muitas das vezes depois elas são estragadas. Então é preciso preservar, é preciso conservar, é preciso usar com alguma racionalidade, porque se a praça é bela para nós, tem que ser bela também para as pessoas do amanhã. Então é preciso tratarmos bem o nosso património e cuidarmos bem também para que as outras gerações também possam se aproveitar. Exato, muitíssimo obrigado pela sua presença, Diamantino. Xisupa, começando já consigo, há um mal que tanto apoquenta os moçambicanos, para não falar da classe empresarial. Estamos a falar de sequestros. Qual tem sido as causas deste mal? Bom, de acordo com o meu entendimento, bom, primeiro eu gostaria de trazer um entendimento básico daquilo que é sequestro. O que é isto? Sequestro, nada mais, nada menos que
uma outra pessoa acaba levando uma outra pessoa terceira contra a sua vontade a fim de exigir aquilo que é um resgate, a fim de exigir alguma a contraprestação para que esta pessoa seja libertada. Exato. Então, geralmente, as causas que têm levado a esta onda de sequestro, nós podemos perceber claramente que são as informações. Nós sabemos que cada indivíduo tem aquilo que é privacidade de informação. Então, quando estas informações privadas vão ao público, há pessoas que podem fazer o uso dessas informações para um benefício próprio, no sentido de que, imaginemos que eu seja um indivíduo, tenho uma conta bancária e praticamente o meu saldo sou eu e o banco ou o gerente do banco conhece este saldo. Mas imaginemos que eu tenho um saldo de $1000 por aí. Sabemos que o país é um país extremamente em que as pessoas vivem no nível de pobreza. E as pessoas, por necessidade, querem ter dinheiro, porque não tem uma forma legal de o conseguir, acaba pensando numa via ilegal. Então, sente-se atraído com o saldo que eu tenho e acaba vindo até mim a fim de exigir que eu lhe passe este saldo. Então, uma das outras razões são acertos de contas, né? Provavelmente, nós já acompanhamos várias vezes em que podemos ver que há pessoas que foram sequestradas porque ou um familiar precisava acertar a conta com tal questão de vingança também. Então, é importante perceber que a privacidade é muito importante para evitar essas coisas de sequestro. Exato. Obrigado, Chisupa. Genifa, coloco-lhe também a mesma questão. Quais são os motivos que estão por detrás destes sequestros? Num primeiro momento, eu diria que o problema do sequestro é algo que vem desde há muito tempo e, ao mesmo tempo, é muito novo, porque um dos motivos é a nossa globalização de cultura. Nós vamos partilhando, através das informações, aprendendo sobre várias culturas de vários países. Então, essa é uma das coisas que nos levou a conhecer, tanto que Moçambique como Moçambique não tinha uma lei contra o sequestro. Não puniam as pessoas contra o cárcere privado, que era uma prisão dentro de casa. Exato. Então, isso veio acontecendo mais por causa da nossa situação econômica e muitas das vezes, como o colega aqui estava a dizer, por causa do acerto de contas. Mas o forte índice de criminalidade aqui em Moçambique é devido às condições financeiras e à falta de investimento na educação. Em outras palavras, quer dizer que a pobreza tem uma ligação com esta onda de sequestros? Exatamente. A pobreza tem uma ligação na onda de sequestro, porque o sequestro hoje em dia é tido como uma indústria. As pessoas sequestram em troca de dinheiro. Ok. Como nós vimos muitos nos noticiários, vários empresários de alto escalão em que estão a ser sequestrados, e agora anda uma onda de criminalidade acerca dos órgãos. As pessoas sequestram para tirar órgãos que vão vender nos mercados negros em troca de dinheiro. E, como eu já havia dito, a pobreza e a falta de educação aqui em Moçambique, especialmente, tem contribuído muito para isso, e a falta de emprego também. Onde tem jovens que não vão à escola, que não têm um conhecimento básico, ou não tem falta de emprego, falta de condições financeiras em casa, fome, claro que vai haver segundas formas ou segundas opções de ter um ganho para sustentar a família. Então, esses jovens podem muito bem se contrabandear para outro lado, porque existem opções, e essas opções podem muitas vezes vir de amigos, e você pode entrar nisso como se não soubesse o que estivesse a fazer naquele momento e só se ver já naquela situação. Exato. E é por essa razão que os jovens já entram nessa onda de sequestros, porque infelizmente não temos um nível de educação, um nível de emprego apropriado para os jovens aqui em Moçambique. Obrigado. Diamantino, concorda com o que a Genifa acaba de dizer, que a pobreza de alguma forma tem uma ligação com os sequestros? Bom, eu concordo
não só com a Genifa, concordo também com o meu colega Chisupa em relação a essa questão dos sequestros. Mas muito antes de responder a sua questão, eu gostaria de clarificar, gostaria de deixar Exato. claro O Diamantino, daqui a nada poderá deixar a sua opinião. Para já vamos à plateia, não é? Quero acreditar que já há muita sede para também poderem interagir. Alguém tem microfone aí? Boa noite. Exato. Alguém quer falar? Exato. Boa noite. Boa noite. Seu nome e sua contribuição. Aqui Francisco Gabriel Zambo. Sim, vou também de acordo com os meus colegas que tem havido muitos raptos e muitos propagandas, né, de raptos, e espero que realmente possamos concluir esses bandos, né, de raptos e realmente essa é a minha. Exato. Ainda estamos nas causas. Quais têm sido as principais causas dos raptos? Eu gostava de ouvir aí na plateia as causas dos raptos no país. Muito bem, meu nome é Daniel, boa noite. É uma honra estarmos a debater sobre este tema que que temos observado e que traz consequências negativas para o país e que traz marcha para o país também. O país não é visto de uma boa forma no exterior, visto que temos bandidos perigosos que têm aterrorizado o nosso país. Muitas das vezes esses raptos decorrem aqui em Maputo e depois começou a se espalhar-se para todas as províncias, digamos assim, né? Um dos motivos que leva a pessoas a optar por esse caminho de sequestro, né, de sequestrar as pessoas, é a pobreza, né? É a pobreza. De certa maneira, as pessoas começam a pensar que um dos caminhos de eu ter dinheiro, de eu angariar fundo, é de sequestrar uma pessoa que tem um valor avançado, é de sequestrar filha de empresário, filho de empresário. De certa maneira, se eu for a pedir alguma coisa em troca, a pessoa pode dar, né, para eu poder encher os meus bolsos. Se nós formos a observar, você nunca vai ouvir filho de um pobre foi sequestrado, né? Eles têm sequestrado aquelas pessoas que eles acham que se nós formos a pedir alguma coisa, vão nos dar. Portanto, existe um perfil das pessoas que devem ser sequestradas, não é? Se nós formos a reparar nesse contexto, né, existe um perfil das pessoas que são sequestradas. Não é qualquer um. Não é qualquer um que é sequestrado. Muitas das vezes são filhos de empresários, né, que são sequestrados. E outra coisa que eu vejo também, que tenho que deixar um pouco claro aqui, é que eu acho que há uma ligação, né? Se nós formos a observar, tem pessoas em que guarda os seus dinheiro no banco, confiam nos bancos, mas por sua vez, os sequestradores, em alguns momentos, eu acredito que eles procuram primeiro investigar a pessoa, o posicionamento da pessoa, como é que a pessoa a vive. Então, ele chega a uma conclusão. Eu estava a ouvir uma vez que um sequestrador, né, ele conversou com o gerente de um banco, não posso citar aqui, e o gerente começou a fornecer os dados daquele empresário, né? Começou a fornecer os dados e onde ele teve pistas, dizer que não, se eu for a protagonizar esse ato, de certa maneira, poderei ter qualquer coisa em troca. Então, uma outra forma é esta, de dizer, os que trabalham nos bancos, dar informação a pessoas inadequadas, né? Fornecer dados a pessoas inadequadas, né? De certa maneira, isso contribui para que haja esses atos macabros no nosso país. Obrigado, Ilustre. Diamantino, pode continuar com o seu fio de pensamento. Bom, eu dizia que concordava não só com a minha colega, mas também com o meu colega Chisupa em relação a essa questão dos sequestros, e também queria contribuir a quando do conceito assim portanto dos sequestros, dizer que há uma diferença entre um sequestro e um rapto. É que a diferença, ou a única diferença entre esses dois, obviamente que ambos são
são crime, obviamente. Mas há uma diferença, é que o sequestro ele envolve algum valor econômico. Por exemplo, o sequestro é quando se priva alguém de liberdade em troca de alguma coisa. A pessoa sequestra, mantém a pessoa em privado e depois liga, né, para familiares ou algum parente mais próximo a exigir valores, a exigir alguns valores em trocas. Exato. Este é o sequestro. Ao passo que o rapto é apenas a privação não é, da liberdade durante um período superior a 24 horas. E isso pode não ser por razões, por exemplo, por razões econômicas. Era só este conceito que aqui eu gostaria de partilhar. Em relação às causas que estão por detrás dos raptos, olha, os raptos são um crime muito complexo, não é? Que afeta a nossa sociedade e ele chega até, pelos especialistas do crime, eles chegam até a chamar de crime organizado. É um crime organizado, ou seja, é um crime arquitetado. Envolve muitas pessoas, envolve muitas partes. Então, e ele é causado por diversas razões. Uma das razões foram estas que os meus colegas deixaram aqui ficar, certo. Mas uma outra razão também é em relação ao desemprego. Sabemos muito bem que o desemprego, uma das consequências do desemprego é o crime. Quando as pessoas, ou a maior parte dos jovens, eles são desempregados num determinado país, eles tendem a optar outras vias para a sua sobrevivência. E muitas das vezes essa via que eles tomam é a via do crime. E esta onda de sequestros, estes crimes de sequestros, podem também ser advindos desta questão do desemprego. Uma outra razão também que pode fomentar este tipo de crime é o fato das leis, as próprias leis. Se as próprias leis elas demonstram uma certa fraqueza, obviamente que vai fazer com que este crime de sequestro ganhe terreno e este tipo de crimes multiplique-se. Portanto, são estas algumas das razões que podem possivelmente estar por detrás do alastramento deste tipo de crime. Olhando agora, para o cenário moçambicano, existem leis firmes para combater este tipo de crime ou não? Bom, existirem leis como tal, até podem existir, mas a questão está mesmo, talvez, nas penas, não é, que são dadas às pessoas que cometem tanto algum crime. É preciso que estas penas sejam penas exemplares, não é, para servirem, nesse caso também, de exemplo para aquelas pessoas que pretendem optar por esta via. Exato. Então, obrigado, Diamantino. Xisupa, queria deixar uma contribuição? Eu queria primeiro voltar um pouco sobre as causas que estão sendo mencionadas. Eu acredito que sim, essas são as causas. Mas, no fundo, as principais causas não são essas. As principais causas são a ganância das pessoas, ok? O desemprego, pelo seu conceito em si, o desemprego é desempregado considerado alguém que acaba de perder um emprego ou aquele que tem a capacidade, mas está à procura do emprego, ok? O problema nosso, a nossa ganância, é querer ostentar uma vida que nós não temos. O problema de nós, jovens moçambicanos, principalmente a maior parte de moçambicanos, nós gostamos de resultados imediatos, gostamos de ostentar algo que não temos. E para sustentar esse estilo de vida é necessário budget, é necessário dinheiro para gastar. Então, Custódio, a tabela salarial moçambicana, ela não prevê salário para um mestre, para um doutor, para um PhD. Simplesmente ela termina na licenciatura. Nós já sabemos quanto que recebe um licenciado. Certo. Mas o que te explica hoje eu estou a aparecer com um Maserati na praça? Um indivíduo de
18 anos, 17 anos, estás a aparecer com uma Ferrari. O pai comprou. Ok? O pai comprou. O pai, onde que encontrou esse dinheiro? Então, não se justifica olhar para o desemprego, olhar para a questão de pobreza como se fosse causas simplesmente de sequestro. Quantas pessoas estão desempregadas aqui no país? As pessoas estão habituadas em procurar o emprego, mas não o trabalho. Há uma grande diferença entre emprego e trabalho. Se nós trabalharmos, é claro que nós podemos conseguir o nosso autossustento. Claro, evidente que estas causas podem contribuir. Mas, ora vejamos, a moça que foi sequestrada, que foi raptada ontem, Exato. porque nós não sabemos se os malfeitores ou os criminosos estão a exigir à família algum tipo de pagamento para, se calhar, a libertação. Vamos considerar até então que é um rapto, porque não temos informações adicionais. Mas o histórico antecedente, nós percebemos que até há um mês atrás, provavelmente no dia 3, o filho acho que esse dado é uma coisa parecida, reconheceu um dos sequestradores. Reconheceu um dos sequestradores, provavelmente na Avenida Marginal, e graças aos seus seguranças conseguiram interpelar, levaram aquele sequestrador e foram entregar às autoridades. Então, posso olhar como a pobreza extrema que o país vive, mas eu acredito, eu que estou a falar, eu sou pobre. Mas minha consciência, a minha educação, socorrendo-se do que a colega estava a dizer, a falta de educação, não a falta do ensino, a falta de educação. A falta de educação, o discernimento entre o bem e o mal, é que faz com que eu não entre nesse tipo de vida. Então, se formos a olhar a questão do desemprego, vamos lá perceber, o Estado moçambicano não pode empregar todo mundo. Exato. Obrigado, Mas antes só, caríssimo Custódio, permita-me conversar aqui com o meu colega de painel, o Luís. Eu penso que é um pouco caricato descredibilizar o fato de o desemprego poder gerar esta onda de criminalidade. Porque reparem, o jovem, ele quando está metido numa determinada atividade, que essa atividade ao fim de um determinado período rende-lhe alguma coisa, ele pensa duas vezes antes de optar por este tipo de crime. Por exemplo, se o custódio o custódio ele tem uma imagem a zelar, ele é o apresentador de televisão, ele tem uma imagem não só no seu local de trabalho, mas também uma imagem na sociedade. E essa imagem precisa ser preservada. Então, é um pouco caricato e é um pouco, da minha parte, acho que um pouco injusto olhar para o desemprego como se não fosse um fator que pode contribuir para isto. Atenção, não estamos aqui a dizer que é o fator principal que contribui para o alastramento deste tipo de crime, mas Exato. estamos a dizer que também pode ser uma das causas, não é, que contribuem grandemente para o alastramento desse crime, porque se o jovem tem algum emprego, tem alguma atividade para fazer, obviamente que para se envolver numa atividade criminosa como esta, sabendo muito bem das possíveis consequências que podem advir desta atitude, obviamente que o jovem pensaria duas vezes. E eu continuo a repisar que o desemprego pode sim, não é a principal causa, pode não ser a principal causa, mas é uma das causas, sim, é uma das possíveis causas que contribuem para o alastramento deste tipo de crime. Jennifer, Deixa-me só, desculpa. deixa só a Jennifer, depois dou-te a palavra a Chisupa. Boa. Eu aqui queria também falar de uma coisa que o colega acabou generalizando e é uma situação bastante perigosa para nós como cidadãos que diariamente batemos de frente com a realidade do nosso país. É muito arriscado afirmar ou generalizar a ganância como se fosse uma principal causa dos sequestros
descredibilizando assim a pobreza como a falta de emprego. Tu estavas a falar aqui do salário mínimo. Há pouco tempo nós tivemos o problema das dívidas de Matum. E o que o governo disse acerca disso? Ele disse que a dívida é soberana. E nós entendemos bem que quando algo é soberano é porque algo está diretamente ligado ao povo. E o salário mínimo, ele é um salário que, como é que eu posso dizer? Com as coisas subindo, as necessidades básicas, as coisas básicas por comprar a subir, o salário mínimo acaba não dando nem para satisfazer as necessidades básicas. E a pobreza pode ser um forte indicativo, sim, dos rápidos, como assim o colega estava a dizer. Exato. E como eu estava a dizer sobre a falta de educação, a falta de educação, como tu frisaste bem aqui, sim, pode sim facilitar com que as pessoas entrem nessa vida, mas pode impedir também, como disseste que era o teu caso, a tua consciência e a tua educação te impedem de entrar nessa vida, mas não que estejas isento de algumas necessidades básicas, como aqui disseste. Porém, a educação, ela pode estar lá, mas as necessidades podem ser maiores que até a tua própria educação. Nós nos deparamos muitas vezes com essas situações. O país está caótico e é exatamente por isso que que o povo moçambicano, desculpa que não querer trocar de assunto, mas é uma coisa que dá sim para tocar, dependendo do contexto aqui, as marchas que estão a acontecer, é exatamente porque o povo moçambicano desta vez está cansado. A pobreza está extrema e o papo da dívida é soberana, está a causar um caos terrível na sociedade, porque as pessoas estão a ficar sem oportunidade nenhuma. Os jovens, eu conheço muitos jovens forçados, muitos jovens que saíram da faculdade, eu digo, meu Deus, esse jovem tem futuro. E que já, muitas vezes, o próprio governo, lá tem instituições governamentais que muitos jovens, se fossem dados a oportunidade, estariam a provar do que são capazes. A própria Exato. Assembleia da República é montado de deputados velhos, pessoas que não têm praticamente mais nada a dar para o país. O próprio partido que neste momento está no poder. Por que nós não queremos dar um novo sangue, novas oportunidades, damos mais oportunidades à juventude de provarem o que nós somos capazes, a licenciados. Obrigado, Genifa. Daqui a nada vamos dar o tempo à plateia, só para terminar com o foco. É assim, tiveste o tempo, deixa-me desfrutar do pedido que eu fiz. O debate já está aceso. É assim, eu não estou a descredibilizar a pobreza como se fosse um dos fatores que vai contribuir para o sequestro. Ouça lá. A maior parte dos sequestros que tem acontecido, se não é um banqueiro que deu a informação, está lá envolvido um polícia, está lá envolvido um agente do Cernic, está lá envolvido alguém de alto calibre. Essas pessoas são desempregadas? Não são. Calma, estou a vir. Não são. Se tu fores a perceber, o mesmo sequestro que aconteceu, que eu estava a comentar há pouco tempo, que conseguiu reconhecer, são pessoas que foram à África do Sul, chegaram lá, se identificaram como se fossem agentes da polícia, tinham carros, sirenes e tudo mais, conseguiram sequestrar aquele miúdo. De onde é que essas pessoas conseguiram todos os equipamentos? As armas que estão a ser usadas para o próprio Rápido para sequestro, de onde é que saem? Os sequestradores, eles produzem? Não. Então não vamos aqui dizer a pobreza, olhar para a pobreza como um fator. Sabes o que acontece? É que uma pessoa que trabalha, desculpa, eu estou a perceber. Olha, eu percebo. O que eu quero trazer aqui? Eu percebo perfeitamente. O que eu quero trazer aqui, simples quanto isso, nós jovens, nós devemos ter a ideia de criarmos nossas próprias oportunidades. Alguém obrigou alguém para vir para aqui? Não. Receberam um convite? Aceitaram. É uma forma de ocupar os jovens. Vocês aqui vão ter as vossas oportunidades, vão criar as vossas oportunidades, façam o vosso nome. Há quem, se calhar, decidiu ficar em casa. Escolheu, é uma escolha. Nós somos responsáveis a 100% das nossas escolhas. Eu não vou atribuir a pobreza. Quantas pessoas estão no campo a trabalhar? Na agricultura? Olha. Quantas pessoas
Muitas. Olha. Mas agora, olhar para a pobreza, isso é um absurdo, como se fosse uma razão. Olha, caríssimo, eu até posso compreender o fato de a pobreza, assim como tal, não ser um fator que contribui para isto, mas continuo a discordar o fato de estar a descredibilizar o desemprego como uma possível causa do alastramento deste crime. Isto por quê? Porque, obviamente, este tipo de crime geralmente não acontece no campo, onde os índices de pobreza são um pouco mais elevados. Ok. Eles acontecem mais nas cidades, onde o índice de pobreza é relativamente, é relativamente menor quando comparado a regiões, a regiões do campo. Quando falava de pessoas, banqueiros, polícias, etc., é por essa razão que eu disse que este tipo de crime é um crime organizado. E sendo um crime organizado, ele envolve várias partes, envolve tanto vários lados. E muitas das vezes, estas pessoas que deu o exemplo, acabou mencionando alguns profissionais, eles não podem até ser alguns autores, se calhar autores morais, mas não são aqueles que vão colocar em ação ou vão fazer na prática. Então, o fato, eu concordo que a pobreza poderá não ser, não é, uma das causas que contribuem para este tipo de crime, mas continuo a discordar o fato de estar a descredibilizar o desemprego, não é, como um fator que não contribui para este crime. Porque, olha, a maior parte dos crimes que acontecem, é porque há um determinado nível de emprego. É só olhar para os outros países, alguns países desenvolvidos, como a Suíça, quase que o nível de criminalidade é quase nulo. Isto por quê? Porque os seus níveis de desemprego eles são reduzidos. O jovem, ele quando cresce, eles são usufruem de uma boa, tanto de uma boa educação. A sociedade, ela em si só também está bem estruturada, o que não acontece tanto nas nossas sociedades. Então, era só este aspecto que eu queria deixar ficar. Não estou a discordar, mas nego o fato de estar a descredibilizar o desemprego não sendo um fator que contribui para este tipo de crime. Exato, muitíssimo obrigado, Diamantino. O debate já está aceso. Você que acompanha-nos a partir do YouTube pode deixar o seu comentário na nossa página do YouTube FTV Live. Vamos à plateia, não é? Alguém quer interagir? Vamos começar com a OMM, não é? A Organização da Mulher Moçambicana. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Em primordial, quero saudar a todo o telespectador que está ligado. Exato. Boa noite, telespectadores. Boa noite, internautas. Bom, eu concordo com o Chisupa, com a Jennifer Virenec e com o Amândio. Mas, no meu ponto de vista, a principal causa é a ganância. Porque muitas das vezes a gente vê os que têm autocarros, carros particulares, direi assim, tendem em dar, tipo, em fazer chapas, direi assim, né? Ok. E daí que há aquilo de... Portanto, quer dizer-nos de alguma forma que este favor, esta caridade que alguns automobilistas têm prestado a algumas pessoas que estão à procura do transporte está a contribuir também para os sequestros nas nossas cidades? Se estivermos... Opa, tá bom, boa noite, fica à vontade. E se estivermos a falar desses dois termos, sequestros e raptos, há uma dada diferença. Estamos a falar da diferença de pena da prisão, assim como também a tortura das pessoas que são envolvidas nesses casos. Se estivermos a falar desses dois termos, são termos antigos. Se estamos a voltar à história
vamos ver que em Japão ou China, nos clãs antigos de ninjas, sequestravam, raptavam pessoas para lhes tornar em futuros ninjas. E é o que acontece hoje. Por quê? Porque raptos, assim como sequestros, são casos que limitam a liberdade da pessoa. Exato. Toda pessoa tem liberdade de se expressar, de viver bem, desfrutando do seu esforço, assim como a locomoção. Muitas das meninas agora, quando saem das faculdades, do trabalho, tendem a correr para casa, porque carros particulares em si, há muito índice de estar envolvido nesses casos. Ok. E se estivermos a falar de rapto, a diferença com sequestro, como falei da tortura, às vezes o rapto tende a manter uma pessoa num dado lugar, o rapto. Enquanto o sequestro, lhe levam de um lado para o outro, pedindo com que os familiares possam apagar um valor para tirar aquela pessoa daquele caso. Sequestros, raptos, podem também estar envolvidos nos casos dos benefícios das pessoas que programam. Por exemplo, estamos a falar da sexualidade, raptam mulheres para servirem como objetos da sexualidade, assim como estamos a falar de tráfico de órgãos. Sabemos que o que está em jogo agora são órgãos, estamos a falar definitivamente dos rins. Levam pessoas que, por exemplo, essas pessoas são raptadas a irem para o ginásio, são pessoas saudáveis e que levam essas dadas pessoas, vão vender, por exemplo, na Índia, sem consentimento da pessoa. Então, falando desses casos, tem o seu modo de penalidade. Estamos a falar, por exemplo, de rapto, pode levar até 15 anos. Assim como sequestro até 14 anos. Falando de que sequestro ou rapto podem resultar em morte. Aí a pena da prisão vai resultar de acordo com a tortura ou a morte da pessoa que lá é envolvida. Exato. Obrigado, Ilustre. Há mais alguém na plateia? Sim, sim. Ok. Bom, eu acho que todos nós estamos a olhar, né, no sentido de rapto, assim como sequestro, como só um principal fator que causa esse determinado fenômenos. Dizer-se que rapto, assim como o sequestro, cientificamente, existem vários fatores que podem contribuir para que haja o mesmo problema. Por exemplo, os colegas aqui disseram a questão ligada com as desigualdades sociais, disseram questões ligadas com o acesso à falta de educação, questão ligada com a falta de segurança dentro de um país, por exemplo, a questão ligada com a falta das infraestruturas, entre outros fatores. Nós não podemos olhar a questão de rapto, assim como o sequestro, como um determinado fator que influencia o mesmo problema. Existem vários problemas, vários fatores que influenciam para que haja o próprio sequestro, assim como o próprio rapto. Exato. Mas isso varia de cada contexto, percebes? Em Moçambique tem um contexto mais... É um contexto que nós podemos verificar, por exemplo, questões ligadas com a pobreza, questões ligadas com falta de acesso à justiça, por exemplo, questões ligadas com falta de acesso de segurança que envolve aos próprios cidadãos, por exemplo, questões ligadas com as desigualdades sociais. Moçambique podemos caracterizar, existe um grupo maioria, ou seja, um grupo minoria que são mais ricos e um grupo minoria que são mais pobres. Então, os mais pobres tentam procurar a melhor forma de conseguir subsistir na vida. E já quando acontecem questões ligadas com rapto, questões ligadas com a criminalidade, questões ligadas com as questões de roubos, entre outros fatores. Percebe, né? Então, existem vários fatores que ligam a questão ligada com rapto. Por Ilustre, disse que os mais pobres é que têm sequestrado os mais ricos, não é? Mas, por vezes, temos visto reportagens que quem manda os pobres é o rico. Sim, exato. Quem manda os pobres são ricos, sim. Quem manda os pobres são os ricos. Mas os pobres, geralmente as pessoas mais humildes, mais pobres, tentam procurar a melhor forma de sobressair, a melhor forma de sobrevivência. Então, quando existe a questão ligada com o desemprego, quando existe a questão ligada com a falta de educação, infraestrutura, o acesso a bens de serviço, okay. Então tenta procurar a melhor forma de conseguir
ter um autossobrevivência. Exato. Então, por vezes, outras pessoas tendem a se misturar a questões ligadas com a criminalidade, assim como o rapto como uma melhor forma de subsair na sociedade moçambicana. Certo. Outro colega aqui falou uma questão muito importante ligada com a questão de ganância, questões ligadas com a exibição dos nós jovens, Exato. queremos aparecer na sociedade atual. Quando vemos outro colega já tem carro, outro colega já está a subsair na vida, então nós também vamos tentar procurar a melhor forma de subsairmos igual ao nosso amigo, igual ao nosso parceiro. Exato. Então acabamos nos misturando com as questões ligadas com o rapto, questões de drogas, questões de criminalidade certo. na sociedade moçambicana. Exato, Por isso, exato. nesse contexto, os mais humildes, os mais pobres, têm mais facilidade de se misturar com as questões ligadas com já rapto, as questões de criminalidade. Exato. Uma pessoa mais próspera, uma pessoa, posso assim dizer, uma pessoa bem estável, mais rica na sociedade, já tem acesso à educação, já tem acesso a uma boa alimentação, acesso a melhores condições de vida. Dificilmente essa pessoa vai se misturar com o rapto. Então, aquela pessoa que não tem mais condições estáveis, tenta procurar a melhor forma de conseguir subsair da sociedade moçambicana. Obrigado, Isso que Deus. acontece. Exato. Boa noite. Boa noite, custódio. É assim, saudações à plateia, como também aos telespectadores. As minhas saudações também ao meu amigo que pediu com que eu lhe saudasse, ao Mois Skank. Dizer o seguinte, Aproxima mais um pouco o microfone. é o seguinte, eu vou de acordo com todos eles. Não vou aqui querer descredibilizar o que um disse e o que outro não disse. Mas dizer o seguinte, indo na abordagem de Chisupa, que diz o seguinte, que não podemos olhar a causa do desemprego como fator principal. De facto, eu estou de acordo com ele. Não podemos olhar esta causa como fator principal. Vejamos hoje que os sequestros, por sua vez, não são só feitos por pessoas de baixa renda. São feitos também por pessoas de alta renda. Porque nós hoje em dia, nós podemos notar que as pessoas que sequestram não sequestram a pé. Primeiro ponto. As pessoas vêm armadas e armas nós sabemos que não é uma coisa que nós podemos sair para baixo e comprarmos. É algo que requer muito valor para poder comprar. Como também o carro. Então, dizer que de facto não é a pobreza que generaliza ou que faz com que as pessoas sejam raptadas. E também dizer que não são só as pessoas com dinheiro que são raptadas. Tem pobres que também são raptados. Eu vou dizer o seguinte, tem um miúdo de seus 9 anos em Catembe, que foi raptado, não vou chamar de sequestro porque não foram lá pedir o resgate. O miúdo foi raptado em volta de 72 horas, o miúdo foi encontrado sem vida. Opa. Então, posso assim dizer que os sequestros, por suas vezes, não é só porque alguém tem dinheiro, não olham só, se calhar, para o perfil. Não olham só exatamente para o perfil. Exato, Há pessoas que raptam para ter bens, ou seja, para ter uma, como é que posso dizer, vendas de órgãos por ali. Então, tem aquele sequestro, ou seja, rápidos, né, que raptam a pessoa com o objetivo de não pedir o resgate, mas sim de vender órgãos da pessoa. Isso que é o rápido que estava a falar o colega aqui. Exato. E temos também o sequestro, que aconteceu com esta moça que vinha do ginásio. O que origina isto? Nós, moçambicanos, por sua vez, nós somos pessoas que tendem a ostentar mais do que têm. Então, isso faz com que nós mostremos aquilo que não temos, mostrar às pessoas, de facto, não, nós vivemos aquela vida enquanto aquela vida não nos pertence. Então, isso acaba originando aquilo que é o sequestro. Eu vou desacordar com o que o colega aqui do painel estava a dizer. Exato. Dizer que não. Tem uma camada que contém mais dinheiro, uma camada rica e outra pobre. E a mais pobre é que sequestra a mais rica. Eu vou desacordar isso porque nós vimos hoje, né, que não são os pobres que mais raptam os outros, mas sim as pessoas que têm condições, é que fazem isso com o objetivo de vender órgãos. Então, a minha contribuição era exatamente esta, dizer que não é exatamente a pobreza que traz essa modalidade do que? A sequenciada dos rápidos, mas e também dizer que não é a falta da educação. A educação parte de casa. Aqui eu acredito que nesta sala aqui ninguém é rico. Eu acredito isso ali, mas nós pensamos dia após dia. Eu acredito mesmo o custódio está ali em frente. Está como é que pode dizer? Que está a como é que posso explicar? Está a moderar este debate. O senhor não é rico, mas o senhor estudou, sabe ao certo o que é errado e o que é o certo. Então nós não podemos aqui dizer que não, a falta de emprego é que origina ou que faz com que as pessoas sejam raptadas. Este pensamento vai nos fazer trazer uma mensagem para pessoas lá fora que não estão a trabalhar, dizer que não, como é que eu não trabalho? Automaticamente eu tenho que raptar. As coisas não funcionam assim. Nós temos que ter uma educação que partindo de casa. A escola não está para nos educar, está para nos dar um pequeno conhecimento, mas a educação parte de casa. Eu não vou sequestrar alguém porque não trabalho. Tenho princípios. Se eu quiser crescer na vida, que não possa me colocar nos crimes. Então são esses princípios que cada um deve ter em sua casa.
Exato. Obrigado, Assim, Ilustre. Para já vamos a uma curtíssima pausa e voltamos já a seguir com mais debates aqui no programa Linha da Frente. Não sai deste lado e até já. Na TMT, sobes mais um degrau. Assista a mais desenhos animados, mais novelas, mais filmes, mais desporto, as emoções do Moçambola 2023 e muito mais. Recarrega o pacote nova mensal e suba para o básico. Do básico mensal, suba para o clássico. Do clássico mensal, ganhas mais 7 dias grátis. Recarrega 2 meses do pacote clássico e ganhas mais 14 dias grátis e mais uma camiseta. TMT, o mundo digital em sua casa. Lavandaria Moiasca. Especializada em lavagem industrial e retalho, oferecemos soluções de lavagem para cada tipo de tecido. Limpeza a seco para as peças mais delicadas e do ramo industrial. Fazemos a questão de conhecer as suas necessidades para oferecer uma solução à sua medida. A nossa experiência e dedicação, aliadas à mais alta tecnologia, é o que garante uma limpeza de qualidade e conservação da sua roupa por mais tempo. Temos o serviço de costura para itens danificados. E pensando no seu conforto, para grandes quantidades, fazemos entrega ao domicílio grátis. Lavandaria Moiasca. O nosso trabalho é facilitar a sua vida. A TMT traz um show de conteúdos. Estamos de volta para a segunda e última parte do programa Linha da Frente, nesta noite de quinta-feira, hoje 2 de novembro de 2023. Num dia em que estamos a falar de uma situação que tanto preocupa os moçambicanos. Ontem, por volta das 7h30, uma jovem de 26 anos foi raptada quando saía da sua casa em direção ao ginásio. É destes assuntos que estamos aqui a debater no sentido de trazer solução ou soluções para os mesmos. Estávamos na plateia, alguém quer falar? Mais uma vez, boa noite, sua opinião. Mais uma vez, gostou de boa noite. Eu tenho debatido esses assuntos com a minha colega Nancy. Eu gostava de dizer ao colega que não é só o grupo de pobres que protagoniza esses atos macabros. Se nós formos a observar as pessoas que praticam esses atos de sequestros, eles têm carros luxuosos. Então, aonde que... Aproximação mais um pouco o microfone. Aonde que um pobre, aonde que você conhece um pobre que tem um carro luxuoso, né? Então, o que eu quero te dizer aqui é que os pobres podem, de certa maneira, querer juntar-se a esse grupo dos ricos, mas não dizer que um pobre pode sair daqui para aqui e dizer que quero protagonizar este ato macabro. De certa maneira, este é um crime organizado, como o colega Diamantino estava a dizer a posterior, né? É um crime organizado, onde as pessoas, né, fazem a roda, né? Eles combinam, traçam o plano, como é que isto deve sair, como é que isto deve sair. Então, qual é o nosso ponto de encontro? E também, eu gostava de dizer aqui, a questão de segurança também. Muitas das vezes, nós temos notado, né, aquelas pessoas que têm, né, carros particulares, muitas das vezes o povo, por sua vez, a população, já não confia muito nessas pessoas, porque em alguns momentos influenciam para esses atos macabros, né? Então, dizer que o fato, o pobre é que é o principal protagonizador desses atos macabros, eu não concordo Exato. com esta afirmação. Vamos passar também, para uma outra parte do debate, o tempo já está a apertar-nos. Também gostava de deixar um ponto para os jovens, jovens moçambicanos, para aqueles que queiram prosperar na vida, que é muito importante trabalhar
para usufruir um futuro brilhante. Estes atos de protagonizar sequestros não vai levar nenhum jovem a lugar nenhum. Então, para todo aquele que deseja progredir na vida, que deseja ter sucesso na vida, é preciso que trabalhe para poder ter um futuro brilhante. Aqueles que protagonizam esses atos macabros, sempre o destino é preso ou a morte. Esse é sempre o destino de um bandido. Exato. Muito obrigado. Obrigado, Ilustre, pela sua intervenção. Uma salva de palmas, não é? Vamos passar para uma outra parte do nosso debate. Xisupa, consequências, implicações para o nosso país. Estamos num momento em que os empresários estão cada vez mais a sair do nosso país, temendo esta onda de sequestros. Quais são as consequências e as implicações que Moçambique pode vir a passar? Obrigado, Custódio Miguel. Para quem está a acompanhar o programa, dizer que não saia daí porque tem muita coisa por se discutir aqui. Se vissem o que está a acontecer no intervalo, é assim, consequências. Antes de passarmos pelas consequências, eu gosto de criar provocação, repisar. Há um conceito que nós temos que ter, o conceito de pobreza. O conceito de pobreza, geralmente, dizem que a pobreza está na nossa mente, não é? Fazendo as palavras de um grande autor, que não vou mencionar o nome. E não só a questão de aceitar se juntar a um grupo ou não depende desta pessoa. Mesmo que você é pobre, se tu não queres fazer parte de um crime, não vais fazer. Ok? Então, isso traz severas consequências. Aliás, se for a perceber, estão a dizer que é um plano orquestrado, é um plano planificado, que envolve recursos. Agora, imaginemos, eu saio, de repente me aparece a ideia na cabeça que eu quero sequestrar alguém. Pego alguém, Nito Famba e Queen. Vou sair de onde? Vou sair de onde? Qual vai ser o meu ponto de fuga? Qual vai ser a extração? Então, nós temos que pensar nisso. As pessoas que sequestram organizam sítio, organizam transporte, organizam todos os documentos, até são mais as pessoas bem organizadas. Fazendo as palavras de alguém, diz assim, gatuno rouba vestido de fato. Exatamente. Estão a perceber? Ladrão rouba vestido de fato. Então, vamos deixar isso para lá, vamos para o próximo assunto, que é consequências. O sequestro tem sequências muito gravemente. Primeiro, para além, são físicas e psicológicas. Primeiro, olhando para a vítima que sofre danos psicológicos graves, e esses danos psicológicos não somos capazes de quantificar. É o mais perigoso, porque nós não sabemos até o quão fundo conseguimos danificar a própria pessoa. Okay? Também, para além de danos físicos, a questão da própria vítima, por vezes é torturado, por vezes é privado da sua própria liberdade, as suas coisas ficam paradas. São consequências muito graves, não só para a própria vítima, mas para familiares. Os familiares ficam preocupados, a atenção vira para a questão das negociações, se assim houver, a questão de busca da vítima, a questão de desespero, é muita coisa. Não obstante isso, o próprio Estado também sai lesado. A questão da segurança. Nós sabemos que o governo é responsável por garantir a segurança e o bem-estar das comunidades. Mas olhamos aqui na cidade de Maputo, sobretudo, que é a cidade com maior índice, para além de Nampula e Beira, é o maior índice, com base na Lei 23 de 2013, de 20 de dezembro, o decreto que foi aprovado contra esses crimes. Se nós formos a olhar, o próprio governo tem discutido, tem sofrido ataques, tem levado culpas de pessoas, se calhar, que não puderam pensar entre o bem e o mal. Parte dos próprios funcionários e agentes do Estado. Então, não segue aquilo que é o estatuto que rege. Quer dizer, é um cenário que é muito preocupante e que sabe que Moçambique ainda não tem leis fortes o suficiente para poder combater este crime. Mas eu creio que uma das medidas para poder combater este cenário, primeiro, é uma relação entre o povo com o próprio governo, com a polícia, com os seguranças, com todos aqueles. O povo tem que estar muito atento e muito vigilante. Exato. Okay? Jennifer. Implicações.
Infelizmente ou felizmente, sou obrigada a concordar fortemente com o que o colega aqui estava a falar. As implicações são vastas a nível privado, como ele estava a falar, que são as consequências que a própria vítima passa a nível físico, a nível psicológico. Isso causa muitos danos que nós nem podemos imaginar, como ele estava aqui a dizer, o que as pessoas sofrem nas noites para poder descansar, como é que a pessoa vai se fazer à rua novamente, como é que ela vai olhar as pessoas. Então, para tudo, a pessoa fica assustada de várias formas, para fazer as suas atividades diárias, etc. O susto, a família, mas também eu queria deixar ficar aqui um ponto sobre a própria situação econômica do país, porque implica muito. Estamos aqui a falar de empresários que trazem aqui empresas, que trazem vários negócios aqui para Moçambique, e a própria questão da segurança, isso pode fazer muito bem que eles rompam essa ligação conosco, onde pode se dar ao caso do desemprego. Muitos jovens aqui podem ficar. Temos várias empresas chinesas, não sei o que. Imagina se uma dessas empresas fecha porque o dono foi raptado, ele ficou assustado, tem que voltar para o país dele com a família dele, e ele tem uma empresa, ele fecha a empresa. Quantos dos nossos irmãos ficam desempregados nesse processo? Então. Diamantino. Conforme referi logo na minha primeira intervenção, este tipo de crime é um crime complexo, e as suas implicações elas são nefastas, e elas afetam todos os setores, a comunidade, inclusive os próprios intervenientes. Afeta não só, como o meu colega ali estava a mencionar, não só a própria vítima, mas também afeta aos próprios criminosos, aos próprios sequestradores, mas também isso tem implicações na própria comunidade e, por fim, na economia no geral. Isto porque impactam nos próprios indivíduos que fazem este tipo de ação. Isto porque isto traz implicações, obviamente. Quem comete este tipo de crime, obviamente que o seu resultado logo depois é a prisão, e isso é uma consequência, não é, advinda desta ação. Mas uma outra implicação é em relação à própria economia. Olha, os agentes econômicos, eles são movidos por expectativas. Se num determinado país há muito índice de criminalidade, os agentes econômicos percebem que naquele país há instabilidade, ou seja, não há segurança. E não havendo segurança, os agentes econômicos não vê ali um espaço seguro para depositarem, portanto, os seus investimentos. E, obviamente, não havendo investimentos na economia, significa que haverá menor nível de desemprego, e havendo menor nível de desemprego, em última instância, significa não produção, ou seja, haverá aquilo que é a redução da produção ou do produto interno bruto. Então, isto envolve consequências nefastas, envolve muitas consequências, e se calhar se este tipo de crime não ser olhado com alguma cautela, não se trazerem, portanto, algumas soluções à altura deste tipo de crime, isto poderá vir a multiplicar-se, poderá criar ainda mais situações nefastas na economia. Exato, ficamos com pouquíssimo tempo para o término do nosso programa, mas há um jovem que gostava de falar ali na plateia, não é? Boa noite. Boa noite, mais uma vez. Francisco Gabriel Zambo, falando de consequências sobre o nosso país, sobre raptos, e é necessário nós repararmos porque queremos mais segurança, é importante termos mais segurança, é importante que possamos ter mais segurança na parte de, como posso dizer, do governo, neste caso, porque são coisas que realmente afetam o país. Afeta a nós mesmos como trabalhadores, afeta o povo em geral,
também quando há rápidos, não temos emprego, não temos como realmente desenvolver o nosso trabalho diariamente. Então, Exato. temos que reparar esse termo, né? Neste Exato. caso. Obrigado. Xisupa, muitíssimo obrigado pela sua presença. Em termos de últimas considerações, qual é o apelo que deixa para a população em geral? É assim, em jeito de apelo, eu primeiro queria dizer ao povo moçambicano que não deixe que aquela teoria que diz 1% da população controla 99% dos recursos e 99% da população controla apenas 1% de recursos. O discernimento entre o bem e o mal é de nossa extrema responsabilidade. Eu, primeiro, tenho a responsabilidade de escolher entre o bem e o mal. O livre-arbítrio, todo mundo já sabe. Quando do sequestro, é importante que o governo comece a trabalhar em leis claras, comece a penalizar severamente as pessoas, porque nós sabemos que esses crimes, tanto como tem atenuantes e tem agravantes, no caso ao condenar, né, o próprio julgamento desses indivíduos, que comece a trabalhar seriamente nessa situação de sequestro e também dizer que não vale a pena participar nesse tipo de atos, porque esses atos só têm um final triste. O lugar do bandido ou é morte ou na cadeia. Exato. Mesmo que tarde, um dia vão te encontrar com boca na botija. Exato. E depois queria também cumprimentar a todos que estão a ver o programa e aos meus colegas de painel, dizer que o debate, este tema, não para só por aqui, não termina, que nós devemos conversar, discutir, termos um pequeno consenso. Vamos transformar essas atitudes em ações, isso que nós queremos. Oportunidade cai como chuva para todos, mas a chuva só beneficia aquele que está preparado para poder plantar, aquele que se achou, aquele que preparou o seu terreno. Então este vai encontrar uma boa oportunidade para poder produzir. Desemprego é um fato. Todo mundo existe desemprego. Desemprego não está só em Moçambique. Todo mundo existe desemprego. Todo mundo existe situação de gêneros. Mas nós, como moçambicanos, vamos lá contribuir. E as pessoas que andam a alugar casa nos bairros, e sobretudo esses têm um papel muito, muito, muito importante na contribuição para o combate desses sequestros. Saibam para quem vocês estão a alugar essas casas. Sobretudo, podem ficar com problemas de pessoas que vêm, alugam uma casa porque vocês querem dinheiro, então deixa ele ocupar o espaço. Vocês não sabem o que esta pessoa tem. Então, estejam vigilantes. Qualquer atividade suspeita, comunique. Seja o líder comunitário, seja autoridades policiais mais próximas. Não desprezem a polícia. Por mais que, sei lá, etc. Né? Não desprezem. Exato. E por fim, queria deixar aqui um apelo. Não sei se me permite, Miguel. Eu estou numa campanha de ajudar uma moça, a Tarsi Beira. Felizmente, ela conseguiu viajar para a Índia para fazer o transplante do coração e o pulmão. Infelizmente, nós não conseguimos arrecadar o dinheiro. O pouco que nós conseguimos ter, que é de transporte e alimentação, que permitiu... Parece que ela já esteve aqui também. Sim, já esteve. Exato. E ela conseguiu viajar, mas é na esperança, viajamos na esperança de encontrar a real causa. E eu acredito que quero contar com o povo moçambicano a ajudar vozes pela Existe vida. um contacto de ajuda? Sim, através dos meus contactos. Pode deixar ficar um deles. 8475288928. Meu contato pessoal, eu sou representante do grupo que está a representar e sou, neste momento, procurador oficial, né? A família deixou uma procuração para mim, para estar em frente desse caso. Exato. E dizer que essa menina precisa muito, muito, muito de todos moçambicanos. Exato. Muito obrigado. Obrigado, que tudo corra bem. Jennifer. Para finalizar o debate, eu queria agradecer pela oportunidade, como eu já havia dito, foi um debate muito proveitoso, deu para aprender de todo mundo, da opinião de todo mundo aqui que esteve, e quero deixar um apelo a jovens moçambicanas, especificamente mulheres. Nós somos muito vítimas desse tipo de coisa, dos sequestros para outros fins. Vou ser aqui um pouco extremista no sentido de deixar a parte financeira, não sei o que, mas existem outros fins em que as mulheres são muito raptadas. Muito cuidado com as boleias. Ok. Eu ouvi um caso muito triste de um senhor, não sei se ele é doente mental, que deu boleia a uma moça e quando ela chegou no destino,
ele trancou as portas e disse, mostrou-lhe uma arma de fogo, disse, tu não sais desse carro sem antes... percebemos. Ok. Estamos a rir, mas é uma situação muito triste. É uma situação muito triste, sim. Eu queria dizer, tomem muito cuidado, se não tem transporte, se tem possibilidade de incomodar, se o papá lá tem transporte e tem medo de incomodar, não tenha medo, ligue. Se não tiver transporte e sabe que essa hora pode não ter transporte, evite sair tarde do sítio onde você está. Se puder caminhar a pé, por favor, caminhe a pé, porque é mais fácil pedir socorro quando tu estás fora de um carro, porque tu podes ter controle da situação, às vezes. E queria dizer aqui, as pessoas que se submetem a serem sequestradores por falta de alguma coisa, como o colega estava a dizer aqui, o desemprego, como a pobreza, eles são um facto, mas depende muito de nós sair dessa situação com nosso esforço. Nascer pobre é uma coisa que nós não temos escolha, mas morrer pobre é uma decisão completamente nossa. Tenham muito cuidado, porque o final disso é ou morte ou cadeia. Não. É muito triste ver jovens com muito futuro e potencial ainda a serem explorados, terminarem num caixão ou numa prisão, privados da liberdade de explorar o que eles têm. Obrigado. Pode terminar. Queria agradecer também a contribuição de todo mundo, cumprimentar-vos e dizer que foi um prazer, não conheço todos aqui, mas foi um grande prazer estar aqui a debater convosco, aprendi muito e mandar beijinhos para todo mundo, todos os telespectadores, e dizer, fiquem ligados a mais o programa e a situação que o colega estava aqui a dizer. Estamos aqui a torcer muito pela Tarsis. Ela não está bem de saúde, ela precisa de nós. Se nós moçambicanos não apoiarmos a ela é nossa irmã, quem mais vai apoiar? Não existe. Muitíssimo obrigado. Jennifer, Diamantino. Primeiro, agradecer a si. Obrigado. E aos telespectadores, a toda a sua produção. E para mesmo finalizar, gostaria de dizer que este tipo de crime é um tipo de crime complexo, e para a sua solução não basta só a tomada de atitude de uma única parte. É preciso todas as partes da sociedade estejam envolvidas na solução deste problema, a partir mesmo dos próprios legisladores que criem leis fortes, leis que de verdade podem reprimir este tipo de crime, porque muitas das vezes o sequestrador faz uma análise de custo-benefício. Se, por exemplo, sequestra alguém e ganha se calhar 20 milhões, depois ele é pego e vai à prisão, só fica 10, ou fica 5 ou 10 anos, parece que compensa, não é? Ficar na cadeia durante 10, 15 anos, depois de sair eu ainda tenho os 20 milhões. Então é preciso não deixar espaço para este tipo de exercício, mas também apelar à população, porque estes sequestradores são uma parte da população, eles não vivem sozinhos, eles convivem com a comunidade, convivem, não é, com as pessoas. Então, pedir a essas pessoas que confiem nas autoridades, que qualquer coisa, qualquer movimento estranho que as pessoas forem a ver nas comunidades, que aproximem as autoridades e denunciem este tipo de crime. E para terminar, gostaria de mandar saudações à minha família e a todos os meus amigos. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, ilustres. Quero pedir uma salva de palmas pelas contribuições que fizeram. Muitíssimo obrigado pela vossa presença e muitíssimo obrigado a esse estimado internauta e telespectador que esteve a acompanhar este belíssimo debate nesta noite de quinta-feira, os 2 de novembro de 2023. Nós ficamos por aqui com promessas que a voltar na próxima semana aqui na FTV, no seu canal de eleição. Uma boa noite e até lá.